formação continuada. Bem, nós continuamos aqui debatendo durante o intervalo, o que é muito bom. Às vezes é o melhor do debate, é o intervalo. Até porque nós começamos o intervalo com as mensagens que vêm dos telespectadores em conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então no @Conversa Cruzada, no nosso Twitter. O Jorge Guelzer de Erechim, Claire Castanho de Pelotas e mais João Silva, aqui de Porto Alegre, mandaram seus recados. E um tema que surgiu, se a questão salarial está envolvida nesta matéria, ou seja, nós temos menos intensivistas do que precisaríamos, temos menos estrutura humana à disposição das UTIs por problemas salariais, seria isto? Pagam mal os médicos, então eles não querem Canguçu, não querem Cacequi, querem ficar em Porto Alegre, na região metropolitana, onde se consegue, até pela oferta de trabalho, ganhar mais? Fala o sindicato, para começo de conversa. Sim. O problema salarial é muito importante, né? Para um médico tirar os seus filhos do colégio, vender a sua casa e se mudar para uma cidade do interior, para retomar, reiniciar a sua vida, né? Tem que ter um mínimo de segurança, que não tem, né? Normalmente as prefeituras fazem contratos emergenciais e coisas desse tipo. O concurso público paga para o médico o salário de enfermeira, ele é padronizado, e não é o caso do mercado. Quer dizer, o mercado, para o profissional que tem o dobro de tempo de formação, paga mais do que para aquele que tem a metade. Então, tem uma distorção no serviço público em relação ao mercado. O serviço público trata todo mundo como técnico científico. Então, fica fácil conseguir alguns profissionais e fica difícil conseguir outros que são melhor remunerados no mercado privado. Além disso, para o médico se deslocar para o interior, tem que ter um mínimo de segurança, né? Não pode se deslocar para o interior, para um hospital em que daqui a 6 meses a vigilância sanitária vai lá e fecha aquele serviço e o sujeito fica desempregado, vai voltar para Porto Alegre. Fecha bem fechado. Fecha bem fechado, né? Então, e nós temos a remuneração completamente desproporcional à formação. Aliás, a Constituição diz que a remuneração vai ser proporcional à complexidade e à responsabilidade do serviço prestado. E nós temos aí uma desproporção nesse caso. Temos uma tarefa extremamente importante, lidar com vidas que estão ali exatamente sob o fio na navalha, né? E uma remuneração muito inadequada. Então, isso com certeza... Não só ao médico, como aos serviços em geral. É o serviço em geral. E nós estamos assistindo aí, já estamos detectando de uns anos para cá, uma corrente migratória de médicos em direção a Santa Catarina, né? Principalmente a outros estados, mas principalmente a Santa Catarina, porque tem uma remuneração... está na nossa frente nos índices aí. Porque está na nossa frente na remuneração, né? E acaba se tornando um polo de atração. E aí nós já temos uma corrente migratória de médicos que se formam e já sabem que ficar no Rio Grande do Sul é muito ruim e que já se dirigem a um outro estado. Monta uma clínica em Jurerê, por exemplo. Como é que o Estado vê esse tema? Tem algumas coisas que têm que ser consideradas. A maior parte dos serviços de saúde do Estado não são públicos. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma diferença em relação à maioria dos outros estados, que é como eu disse, mais de 50%, quase 70% dos leitos para o SUS estão em instituições filantrópicas. Então, isso repercute nessa pesquisa? Bem, se a gente for comparar com outros estados que têm muitos leitos públicos, não sei se tem muita diferença. Talvez seja pela própria qualidade de serviços que há muito tempo a gente tem, e pela formação e pela oferta de profissionais que nós temos aqui, tanto que nós exportamos eles, né? É difícil a gente avaliar essa pesquisa e saber exatamente o que eles mediram. Eu estou falando do índice que o SUS divulgou, colocando o Rio Grande do Sul numa posição favorável, apenas atrás de Santa Catarina e Paraná. Porque paradoxalmente, se a gente for olhar, desculpe se interromper, só um comentário, paradoxalmente, se a gente for olhar, o estado do Rio Grande do Sul é o que pior investe em saúde, né? Então é uma coisa estranha, quem menos põe dinheiro na saúde
é que está no terceiro lugar na avaliação, quer dizer, E Porto Alegre... o que é mesmo que eles estão avaliando, Não, né? estão avaliando uma questão de qualidade. Eu acho que tem uma questão de qualidade do serviço, está avaliando a questão de acesso, a questão de estruturação, que nós temos aqui até, o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado polo, é um Estado formador, é um Estado reconhecido pelas suas universidades e pelos seus profissionais que tem. Né? Então, olha esse conjunto. O setor de transplantes foi avaliado aí, puxa muito para cima, né? Porto Alegre tem um setor de transplantes Apenas para lembrar, eu estou repercutindo agora com os convidados. Que a gente não sabe como é que eles fizeram essa média. O índice de desempenho do SUS, que lá no começo do programa eu explicitei, a partir de análise de 24 indicadores. São 24 itens que entram nessa medida. Tem que lembrar uma coisa, que quando tu começas, as condições de saúde de uma população não dependem só de serviços de saúde. Isso, né, mas tem que ser explicitado. A condição de nutrição, o acesso à educação, à moradia adequada, essas condições que são gerais da população, sociais, também influem em número de doenças, em mortalidade precoce e até no tipo de paciente, a demanda do paciente, a gravidade do paciente que acaba chegando nos serviços de saúde. Então, o Estado do Rio Grande do Sul tem, sabidamente, bons indicadores sociais em relação ao resto do país. E se a gente entender que esses indicadores sociais estão relacionados aos indicadores de saúde, também temos essa resposta. Não é só serviço de saúde que repercute nos indicadores de saúde. Esse dado, por exemplo, então... de repente nós temos uma fila imensa de pessoas esperando por uma consulta, o que faz cair o nosso índice, mas daqui a pouco somos os campeões em transplantes. Aí nós vamos... E depende, e se tu for avaliar, depende de como é que avaliaram, porque se tu for avaliar transplante cardíaco, transplante pulmonar, transplante renal, bom, aí nós já estamos zerando, né? Vários outros que eram assim, péssimo acesso, péssima qualidade das emergências. Não consegui avaliar ainda quais são os itens, mas é que nós temos uma questão seguinte. Obviamente, hoje nós temos uma alta complexidade, uma medicina de qualidade e alta complexidade, que hoje ela é exemplo e está na liderança hoje a nível de país, né, pela condição do Rio Grande do Sul que tem. E muito bem remunerada pelo SUS. E nós temos uma condição, isso... Verdade, muito bem remunerado. Muito na mais alta complexidade. Na alta complexidade. Isso é uma coisa que entra governo, sai governo, eu não entendo. E nós temos uma situação... Por que se põe tanto dinheiro para atender tão poucas pessoas num serviço em que se compra aparelho muito caro? É uma coisa interessante, porque tu vai comprar, vai pagar salário de médico, porque praticamente quem banca isso é o SUS, porque não é plano privado que banca. Exatamente. Então tem uma pressão há muito tempo de um lado fazer uma saúde fraca na atenção primária, para a população pobre, e naquilo que é difícil de ter lucro na saúde, o público subsidia, que é a alta complexidade. E que dá muito lucro. E que dá aí lucro que eu vejo uma distorção. O SUS paga. Por que o SUS põe dinheiro lá onde está onde o remédio é caro para comprar, onde o aparelho é caro para comprar? Mas não põe lá... nos últimos anos essa tendência. Né? Nós temos várias coisas. O próprio Estado tem trabalhado do ano passado para cá para exatamente reverter isso. O Estado tem direcionado recursos para compensar essa diferença que tem nos valores de tabela, principalmente, que são para compensar a diferença dos valores de tabela, que é chamado de média complexidade, ou atenção secundária, média complexidade. O Estado tem colocado recursos. No ano passado, colocamos em torno de 170 milhões nos hospitais, divididos pela proporção de atendimento na média complexidade, que é essa da tabela. A UTI é a mesma para alta complexidade, para média complexidade, ou tem uma outra UTI só para transplantado? Não, o valor é... O valor é um pouco diferente, mas assim, por exemplo, isso é uma mudança que o Estado do Rio Grande do Sul fez agora. O Estado do Rio Grande do Sul está, a partir deste mês, complementando valores, aumentando os valores da diária de UTI da tabela. Nós pactuamos isso agora. Hoje a tabela SUS paga dois valores, basicamente. A UTI tipo 2 são R$ 478 dia.
de internação. E a UTI tipo 3, a mais complexa, que precisa de mais profissionais, aí está tudo incluído, a remuneração do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem, área física. É pouco, bem, mas nós estamos propondo a partir desse mês já pagar R$800. E essa diferença dos 520 ou 478 para os 800 é recurso do Tesouro próprio do Estado do Rio Grande do Sul. Cristiano disse É o que por Estado enquanto que é vai pouco. pagar. É pouco. Eu queria só, aproveitando esse é. estudo aí, eu não tive acesso à análise profunda, o mas estudo ele é de analisou, hoje, divulgado hoje. analisou mortalidade de crianças em UTI. Pois é. O que nós temos vendo já, e começou em gestões anteriores, se criou os complexos reguladores. Então agora, isso acontece todo dia, aconteceu semana passada, um menino tem um atropelamento, acidente de trânsito, um trauma craniano grave, um trauma grave, está atendido numa UTI no Vale dos Sinos, e aí o médico tem que ligar para o complexo regulador, e o complexo regulador... O que é o complexo regulador? É a regulação dos leitos de UTI que se criou na Secretaria Estadual de Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde, que são dois complexos reguladores diferentes. E agora o complexo regulador, ele é um pouco distante da atenção primária, da atenção da linha de frente. E o complexo regulador agora deixa esse doente muito grave, que precisa de um tratamento altamente especializado, quando não tem vaga disponível em UTI, esperando por várias horas. Ou ele não consegue chegar a tempo num tratamento especializado adequado, ou ele chega já numa situação com sequelas graves e irreversíveis. Isso é uma preocupação bastante... Não teria sido melhor atender de qualquer forma como... Isso é o que algumas situações, acho que essa é quando foi criada essa situação, não passou por uma discussão com as sociedades científicas. Esse tipo de... não está sendo medido. Quem está na linha de frente sabe como é que é. É muito difícil de medir isso. Não se pode culpar o complexo pelo déficit de leitos, né? A regulação serve para avaliar um pedido, né? Imagina uma grande central que recebe todos os cadastros, deveria receber, porque nem sempre recebe, porque os hospitais não informam todos os leitos vagos. Tem esse problema também para a central estadual. E por que não informa? Bem, talvez porque... leito vago. Mas às vezes o hospital tem o leito, às vezes o hospital tem o leito e reserva porque tem relações de amizade com um colega que está em outro hospital. E aí reservou o leito. E não passou pela central. E às vezes entra um paciente por uma questão de amizade, de simpatia, e é isso, menos grave no leito de UTI que o outro que está cadastrado na fila. Por quê? Bem, também porque faltam leitos de UTI. O complexo deveria fazer o seguinte, né? Ele deveria conseguir, a gente teria que contar com a boa vontade de informar em tempo real, o tempo todo, e a gente está caminhando para isso, todas as vagas, pegar toda a fila e distribuir a escassez, infelizmente, a falta, segundo critérios técnicos, e por isso tem médicos no complexo regulador, que discutem com outro médico, classificam os casos, juntam todos e dizem, bem, os mais graves, os prioritários são esses que vão acessar primeiro. O que foi que aconteceu?